este senhor, este Clóvis de Abreu, decidiu dizer o seguinte: eu sou o rei do Montijo, que ninguém se meta com os ciganos. Foi isto que ele disse. Há várias testemunhas e está em todas as notícias. O problema não é o Clóvis de Abreu dizer isto. O problema é que, pelos vistos, ninguém se pode mesmo meter com a etnia cigana. Calorosas saudações, e hoje temos Joana Amaral Dias a colocar o dedo na ferida. E, meus amigos, vocês não precisam de colocar o dedo na ferida, basta meterem o dedo no botão do like neste vídeo. Portanto, é muito mais fácil e não aleija. Portanto, metam gosto no vídeo, subscrevam o canal, porque eu quero ver se chega aos 170 mil subscritores antes das eleições. É complicado, mas vamos lá tentar chegar. Portanto, subscrevam e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto, e quem usar o código durante o mês de Abril, além dos 10% de desconto, está automaticamente habilitado a ganhar um giveaway de 150 euros. Portanto, estão automaticamente inscritos. Quanto mais vezes usarem o código, mais hipóteses têm de ganhar. Ora, Joana Amaral Dias a falar sobre as discrepâncias de tratamento judicial que já existiram em Portugal e relativamente a algumas problemáticas da comunidade cigana aqui também em Portugal. Vamos, sem mais demoras, ouvir. Um agente de autoridade, vamos dizer assim, que estava de folga e que, de certa forma, sentiu-se impelido, apesar disso, de cumprir o seu dever. Depois de ter sido assassinado à morte, até à morte, nas circunstâncias que foi, com pontapés na cabeça, etc., este senhor, este Clóvis de Abreu, decidiu dizer o seguinte: eu sou o rei do Montijo. Eu sou o rei do Montijo, que ninguém se meta com os ciganos. Foi isto que ele disse. Há várias testemunhas e está em todas as notícias. O problema não é o Clóvis de Abreu dizer isto. O problema é que, pelos vistos, ninguém se pode mesmo meter com a etnia cigana. Porque a madrasta do Clóvis de Abreu, em 2020, eu não sei se a produção poderia mostrar isso, a madrasta de Clóvis de Abreu, em 2020, aconteceu o seguinte: estava num supermercado com o pai do Clóvis, com o Miguel, aqui está a notícia, 2020, com o Miguel Abreu. E o que é que a senhora madrasta decidiu fazer? Chegaram dois agentes para prender o Miguel Abreu, o pai do Clóvis, e ela, rápida, larápia, sacou as duas pistolas aos GNRs, deu-as, vejam bem a rapidez que isto acontece, entregou-as nas mãos do Miguel Abreu e ainda lhe disse assim: vá matos, e ainda incentivou que o pai do Clóvis os matasse. Esta senhora, depois de fazer isto, depois de fazer esta agressão aos agentes de autoridade, depois de afrontar completamente a autoridade do Estado português desta forma e perigar a vida dos agentes, esta senhora teve pena suspensa. O que a Joana Amaral Dias aqui diz pode ser considerado polémico para uns, não polémico para outros, mas há uma coisa que é inegável: são factos. São factos. São factos. Tudo o que aconteceu em termos de acontecimento, e muitas das vezes parece que há uma certa benevolência que não deveria existir. E o que me preocupa é que há cada vez mais pessoas que se revêem naquilo que a Joana Amaral Dias está aqui a dizer, e mais pessoas dizem do ponto de vista mediático, porque já chega a ser de tal forma descabido e de tal forma escandaloso e aos olhos de toda a gente, só que em determinado aspecto alguma elite política ainda se recusa a assumir este mesmo problema. Reparem que isto já chegou ao ponto onde eu vivi em Loures vários anos da minha vida, e o presidente da Câmara de Loures, que é do Partido Socialista, veio dizer que em determinados bairros não se pagava rendas, bairros onde também haveria determinado tipo de criminalidade complicada. Alguns desses bairros, no caso, têm pessoas, ou são só exclusivamente pessoas da comunidade cigana, e portanto há um problema de guetização, ou de guetificação, o termo como quiserem utilizar. Ou seja, não há uma integração, ou uma tentativa por parte da mesma comunidade de se integrar do ponto de vista legal geral em Portugal. E o que é que isto me apraz dizer? É que muitas das vezes parece que há uma realidade para toda a gente, literalmente para toda a gente, independentemente do seu background, étnico ou das suas características individuais, e depois parece que se quer aplicar uma lei diferente para determinadas circunstâncias em específico. Houve dados que foram lançados há uns anos atrás pelo Comissário das Migrações, já são antigos, têm 8 anos, mais coisa menos coisa à volta disso. E eram dados um pouco preocupantes relativamente à realidade da comunidade cigana, ou seja, 90% não tinha sequer o 9º ano, havia casamentos com menores de idade, em percentagens elevadas, que também aumentaram muito agora nestes últimos anos, e é sabido que acontece de forma sobeja nessa mesma comunidade, e portanto, estar a tentar tapar esses problemas, ou o sol com a peneira, parece-me incrementar esse mesmo problema. Porque uma coisa é dizer são todos maus e etc, etc, e não são. Isso não é verdade. Uma pessoa não é má simplesmente por ser branca ou negra ou cigana, isso não acontece.
Agora, que há uma tendência de comportamento cultural para determinadas práticas, como casamentos de menores, etc., ou determinados índices de criminalidade, ou de não adaptação à cultura geral portuguesa, isso é real. E se nós não falarmos sobre o problema, se não enfrentarmos o problema de frente, como a Joana Amaral Dias aqui faz, enfim, o problema vai aumentar. Pena suspensa. Digamos que, no mínimo, isto é uma família que sabe muito bem governar na vida, não é? Portanto, agora, o Clóvis da Abreu primeiro fugiu, empatando a investigação e prejudicando a investigação, obviamente, era o rei do Montijo, ninguém se pode meter com os ciganos, como ele disse, fugiu, e agora é ilibado de homicídio e tem uma pena reduzida a quantos anos, Paulo? 6 anos. 6 anos. Portanto, se calhar ao fim de 3 ou 4 está cá fora, não é? Isto é absolutamente inacreditável. Eu não posso aceitar, não posso. Eu acho que todos nós temos que cumprir a lei, seja lá de que etnia, claro, de que cor, de que classe social, de que profissão, certo. Todos nós temos que observar a lei escrupulosamente e não é suposto ser igual, o sol quando nasce, ser igual para todos, é ou não é? É inaceitável. E agora, com isto concluo, porque parece que há aqui de facto uma moratória, uma tolerância diferente para certas pessoas, porque isto é assim, ou nos dão uma explicação razoável para nós percebermos esta obscenidade, ou então é o que o povo português vai pensar, que existe de facto uma tolerância diferente, um tratamento diferente para certas pessoas. Sabem, se isto efetivamente que a Joana Amaral Dias faz esta crítica aqui, em primeiro lugar, estamos a falar de alguém que assassinou um polícia, podia ter sido outra pessoa de outra profissão qualquer. Para mim tem a agravante de que o polícia não estava em funções e utilizou a sua capacidade e o seu conhecimento policial para agir numa determinada circunstância para proteger a população. E, portanto, tem essa agravante. Seria grave em qualquer circunstância, mas estamos a falar, a meu ver, da agravante de alguém que utilizou o seu conhecimento, arriscou a sua vida e as suas capacidades para proteger os outros. E, portanto, a meu ver, há essa agravante que coloca a situação num termo ainda pior do que aquilo que ela já é. Depois, o outro aspecto. 6 anos por um homicídio. 6 anos. 6 anos por um homicídio. Está tudo louco. Está tudo louco. E reparem, estamos a falar de um homicídio que depois foi subsequente de um determinado comportamento quase de orgulho pelo que acabou de fazer, não é? Porque segundo o que a Joana Amaral diz aqui diz, e segundo o que aconteceu, pelo que eu percebi, não é? Ele faz o que tem a fazer e diz, sou o rei do Montijo, não se metam com os ciganos. Portanto, faz um ato criminoso e depois ainda age de forma comportamental a demonstrar orgulho pelo ato criminoso que fez. Ou seja, para mim é complicado justificar, por exemplo, a questão judicial do arrependimento e de ter uma prática comportamental diferente, em contundência com o bem e não com o mal. É que isso nem aconteceu naquilo que sucedeu ao acontecimento criminal em si. Portanto, fica difícil sequer compreender uma redução de 14 para 6 anos. É que mesmo 14 anos por um homicídio de alguém, o homicídio é o pior crime que pode existir. Porque depois disso, a vida acaba. Portanto, é o pior crime que pode existir. A moldura penal em Portugal máxima é 25 anos. Que eu sou completamente contra a moldura penal máxima ser 25 anos. A moldura penal máxima devia ser uma prisão perpétua revogável. E isso não acontece em Portugal. Aliás, somos dos poucos países europeus onde isso não acontece. Há poucos. Da União Europeia acho que só há 2. Somos nós, a Croácia, não sei se há mais algumas. Os outros 25 países têm ou estipulam a possibilidade da existência da prisão perpétua, quer seja na vertente revogável, que é a que eu defendo, quer seja na irrevogável. Mas enfim, agora um homicídio ser apenas condenado por 6 anos? Por amor de Deus. Quando houve outros homicídios, em situações similares, que vão apanhar mais do que esses 6 anos de certeza. É fácil de encontrarem. E depois, qual é o grave disto? É o que a Joana Amaral Dias depois coloca aqui, politizando um pouco aqui a coisa. Toda a gente deve ser julgada independentemente das suas características individuais, étnicas, sexuais, perante a lei de forma igual. Não é? Isso está estipulado no artigo 13 da Constituição, o direito a toda a gente ser julgada de forma igual e não ser discriminada relativamente às suas características. E se isto não acontecer, se houver um tratamento diferente relativamente a comportamentos que são iguais, não é? Significa que o Estado de Direito está colocado em causa. Porque o Estado de Direito é exatamente isso, é essa premissa de que, independentemente de eu ser diferente de ti ou do outro ser diferente de mim, todos nós temos um tratamento igual perante a lei. E, portanto, se as pessoas são julgadas de forma diferente pelo mesmo comportamento ou por um comportamento muito similar, então o Estado de Direito está colocado em causa.
Mas é que está mesmo, porque estamos a falar de um problema do ponto de vista judicial que é claramente, obviamente, todos os poderes do ponto de vista democrático são importantes. O legislativo, do Parlamento, o executivo do governo e o judicial dos tribunais. Mas os tribunais são aqueles que julgam quem não cumpre a lei. No Parlamento faz-se a lei, o executivo executa a lei, o governo. Mas os tribunais são importantíssimos, são fulcrais, porque julgam aqueles que não cumprem a lei. Se isso estiver posto em causa, o Estado de Direito está posto em causa também e, subsequentemente, a democracia também. Isto é grave do ponto de vista prático, mas teorizando a coisa, ainda é mais grave. Não sei se estamos aqui a perceber a dimensão da circunstância. Não é só uma questão da prática, do comportamento, da criminalidade, também o é, mas é uma questão quase de sistema barra de qualidade de regime democrático. É importante nós retermos e melhorarmos em Portugal. Enfim. O crime de casamentos de menores de idade aumentou em 3 anos 400 e tal %. 410% em 3 anos. Cláudio, nós sabemos muito bem que muitos deles são perpetrados na etnia cigana. Não são os únicos, é verdade. Mas são dos principais agentes deste crime contra crianças. Muitos dos maridos destas crianças tinham mais de 30 anos. Tu podes imaginar o que é uma menina de 11 ou 12 anos ser entregue pelo seu próprio pai a um homem para uma noite de núpcias, para já não falar do que é que são os rituais que precedem antes. Portanto, nós temos que ter, efetivamente, em relação ao Clóvis Abreu, os portugueses estão indignados, e o meu coração está com eles, porque nós temos que ter uma resposta. Porque sabes o que é o pior de tudo? Eu concluo. O pior disto tudo é que, quando não há justiça e não há um Estado de Direito a funcionar, nós acabamos por ficar rotos contra os nus, empregados contra os desempregados, descamisados contra os pobres. E, portanto, tem que haver justiça para todos, sob pena de haver fissuras muito graves na coesão e no tecido social. Esta parte final, eu acho que acaba por ser... não é eu não diria que é o cerne do problema, já acaba por ser a consequência do problema em si, mas é a parte mais grave. Porque aquela velha máxima teoria maquiavélica do dividir para reinar acontece. E isto claramente divide a sociedade. Porque as pessoas vão pensar, quer dizer, para uns há um tipo de tratamento, para outros há outro tipo de tratamento, e atenção, isto não são teorias da constipação, isto acontece, não é? Isto já está provado. Portanto, isto gera revolta. E as pessoas começam a pensar, bem, como é que eu posso acreditar ou dizer que vivo num determinado Estado de Direito com qualidade de vida em termos democráticos, quando eu vejo que as premissas comportamentais desse mesmo Estado de Direito não estão a ser cumpridas porque uns têm direito a umas coisas e outros não têm, ou pelo menos são tratados de forma diferente perante a lei. É que não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum. E nem vou sequer à questão dos casamentos de menores. Porque espero eu, porque casar aos 12 anos, por amor de Deus. Por amor de Deus. E eu pergunto-me, porque é que as autoridades aqui têm que fazer alguma coisa, não é? O sistema judicial também, porque isto não pode ser aceitável. Pá, desculpem lá, não pode ser. Não pode ser. E as estatísticas mostram isto. Eu falava daquele relatório sobre os comportamentos da comunidade cigana. Há uma notícia do Público sobre isso, já tem uns anos. Mas a verdade é que os dados eram um bocado preocupantes. Ou seja, além dos casamentos de menores, já não lembro da percentagem, mas era para aí 15 ou 20%, tinha acontecido na altura, há 8 ou 9 anos. Pelos vistos, segundo o que a Joana Amaral diz, aumentaram 400%, ou seja, piorou de há 9 anos para cá. Portanto, enfim, além disso ser extremamente grave, havia outros dados que são preocupantes. Eu já mencionei aqui que mais de 90% nem sequer tinha ao 9º ano, num país onde a escolaridade obrigatória vai até ao 12º, 60% ou 65%, uma coisa assim do género, não estava inscrita no mercado de trabalho formal. Portanto, são dados preocupantes para um país que se quer desenvolvido, ou pelo menos que se diz desenvolvido. Frisando que obviamente não são todas as pessoas da comunidade cigana que são assim, não, obviamente que não. Aliás, as estatísticas também mostram que não são assim, não é? Portanto, aliás, se é 60 e tal % ou se é 90%, há sempre partes que não. Agora, há uma grande quantidade de pessoas, para não dizer a maioria, as estatísticas também apontam para esses comportamentos. E isso tem que ser alterado. Tem que ser alterado, porque se nós queremos viver com coesão social, assim não dá. É que assim não dá mesmo. Mas enfim, digam-me a vossa opinião, comentem de forma respeitosa, obviamente. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.